O conteúdo simples é com certeza a maior tendência dos últimos anos. E é por isso que você precisa aprender a descomplicar. Muitas vezes, não é que é difícil produzir conteúdo, é que você está colocando esforço no lugar errado. Hoje em dia, existe uma nova linguagem. O que é essa nova linguagem? É exatamente isso que eu vou te ensinar durante esse episódio do podcast. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Confissões Estratégicas. Estamos de volta. Muito prazer, eu sou Helena Vezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast eu converso de maneira bem informal com vocês sobre assuntos que permeiam o mundo dos negócios, do marketing e principalmente da estratégia de construção de marca, de branding. Então agora embarca comigo, vem tomar um café comigo e vamos conversar sobre essa nova linguagem. Primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é que simplicidade não é sinônimo de desleixo, não é sinônimo de improviso. Eu gosto de trazer uma analogia, pra quem é do mundo dos negócios vai entender, que é a analogia com o MVP, é um mínimo produto viável. Eu pretendo até fazer algum vídeo pra vocês sobre isso aqui, porque é um dos conceitos mais legais que eu conheço do mundo dos negócios. Basicamente, o MVP diz que você tem que focar em solucionar a dor do consumidor. E para isso, para você testar se aquele produto realmente vai ter uma adesão ou não do público, você joga ele pro mundo no mínimo produto viável. Então vamos supor que eu quero lançar um Kindle. Ao invés de eu lançar um Kindle que já aparece com um iPad, com todas as tecnologias, o que a Amazon foi lá e fez, né? Não vou nem trazer eu quero lançar um Kindle. Quando a Amazon foi lançar o Kindle, vamos olhar por este ângulo. O que a Amazon fez? Ela fez um aparelhinho bem menos tecnológico que um iPad, que no começo não tinha nem luz na tela. A bateria, ela era resistente, mas ela era resistente porque tinham pouquíssimos recursos ali dentro. Agora percebe aqui comigo, a Amazon testou do jeito mais simples possível. O mínimo produto viável para solucionar uma dor que o consumidor tinha. Se eu tô lendo vários livros, eu tenho que ficar levando esses livros comigo na bolsa, na mochila. Eu não consigo ler a qualquer momento. O Kindle é compacto e você leva para todos os lugares. Para isso, não precisava ser algo muito mirabolante. Precisava ser um mínimo produto viável. Lançou a primeira versão, o público gostou, vai melhorando, vai evoluindo. Para o conteúdo, eu acredito que você deve fazer a mesma coisa. E isso tem tudo a ver com a nova linguagem, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Muitas vezes, você fica complicando o processo de criar conteúdo. Eu só vou começar quando estiver perfeito. Ou, eu não tenho resultado porque não está perfeito. É mentira. Provavelmente você não tem resultado porque o conteúdo não tá bom. Desculpa falar isso, mas é verdade. E isso liberta a gente. Quando hoje um vídeo meu não vai bem, eu fico tranquila. O conteúdo não foi bom. Tá bom, bora pro próximo. Eu não gastei 3, 4, 5 dias produzindo isso daqui. Eu tenho velocidade hoje porque eu uso a nova linguagem. Isso significa que eu faço conteúdo de qualquer jeito, que eu improviso no conteúdo? Claro que não. E é exatamente esse o grande ponto da nova linguagem. A nova linguagem não é postar tipo story, igual todo mundo fala, entra no TikTok, posta como se fosse seu story. Claro que não. A nova linguagem também não é sobre postar 15 vídeos por dia. Pelo amor de Deus, se você postar 15 vídeos por dia ruins, você vai flopar 15 vezes por dia. Para você conseguir gerar impacto, você precisa ter estratégia. Que é essa palavra que eu falo tanto para vocês, mas ela é muito importante, porque hoje a estratégia dita a regra. Hoje a estratégia dita quem vai ser relevante e quem vai passar batido. Quem vai tentar a carreira de influenciador, quem vai tentar alavancar um negócio através da criação de conteúdo, quem vai tentar escalar a sua empresa usando a criação de conteúdo e não vai conseguir porque não soube ser estratégico. Tá, entendi, mas vamos lá. O que é ser estratégico? O que isso tem a ver com a nova linguagem? Tudo vai se encaixando nesse vídeo. Presta atenção aqui. Ser estratégico é você descer para segunda camada. Você descer para quarta camada, para quinta camada, para sexta camada. Nunca parar na superfície. Você vai lá, você vê uma trend. Você para na superfície, você copia o que a outra pessoa fez. Isso é ser raso. Isso é superficial. Aliás, eu até digo que as trends
são rasas e são superficiais. Mas às vezes elas podem ter um papel de conexão, de mostrar que você tá surfando as ondas, e pode ser interessante se você tiver algo para comunicar. Mas esse que é o problema. Muitas vezes as pessoas elas nem pensam se elas têm algo para comunicar dentro daquela trend ou não. E aí elas vão só copiando tudo que os outros estão fazendo. Quem aqui não se viu perdido porque, uma hora a estratégia era essa, e aí seguiu aqui. Outra hora a estratégia era essa, e aí seguiu aqui. Por quê? Porque você não tá avaliando a estratégia. Então não é estratégia. É só um copia e cola. E é por isso que a internet tá ficando tão chata. Porque as pessoas, elas copiam e colam, sem nem pensar. E aí, muitas vezes, vem as pessoas, né, que estão tentando crescer só copiando e colando e me falam assim, Helena, mas eu só flopo. E aí eu respondo, tudo bem, porque você não tá sendo você. Porque você não tá usando a nova linguagem. Porque você não tá sendo estratégico. E quem fica só copiando, fica preso em ciclos de frustração. Como funciona o ciclo da frustração do criador de conteúdo? Ele posta um conteúdo, esse conteúdo não vai bem. Ele não entende porque ele não vai bem. E aí ele fica triste. Ele fala, o algoritmo me odeia. E aí ele vai lá e posta um novo conteúdo. Só que na hora de postar esse novo conteúdo, ele se colocou tanta pressão de tem que ir bem, que ele cede pro que tá viralizando no momento, pra música que tá em alta, pro reczinho, sem nem se perguntar se isso faz sentido pra criação de conteúdo dele ou não. E aí ele vai lá e posta um outro vídeo, que é uma trendzinha que não faz o menor sentido pra ele. E aí, vamos supor que dá certo, ele viraliza. Só que não traz nenhum seguidor. Por quê? Porque não faz o menor sentido essa trend pra estratégia dele. Ou, pior, não traz nenhuma venda, nenhum pedido. E aí ele se frustra de novo. E aí, a hora que ele se frustra de novo, ele fica triste. E na hora que ele fica triste, ele vai lá e coloca mais pressão e ele vai assim acabando e matando a criação de conteúdo dele, vai matando a criatividade dele e ficando cada vez mais parecido com os outros. Por que que uma marca, se você for um influenciador, vai te escolher como publicidade se você é igualzinho os outros 390 mil? Por que que um cliente vai te escolher se você tá ali oferecendo nada, na verdade? Você não tá oferecendo nada. Você não tá mostrando nada. Por que que um cliente vai comprar de você se você tá igualzinho às outras 59 mil lojas que o cliente entrou para comprar aquela saia branca? Ele vai comprar de você quando ele perceber que você tem algo diferente. Se você não tiver nada diferente, ele vai avaliar por preço. E quem briga por preço fica preso. Depende do concorrente. Eu realmente acredito que só dá pra brigar por preço se você vier pra ser gigante, com um investimento muito alto, que aí você aguenta os primeiros anos de negócio só investindo, só injetando dinheiro. Se não, nem vale a pena vir. Então, quando você entra nesse ciclo da criação de conteúdo frustrado, você mata a sua criatividade e você não consegue falar o que eu chamo de nova linguagem. Você não consegue fazer conteúdos que são mais simples, menos polidos, porque tá te faltando o elemento principal, que é a mensagem, que é a estratégia. E é nesse momento que você se prende nas coisas erradas. Eu preciso de um cenário perfeito. Não, você precisa de uma mensagem clara. Eu preciso fazer aquela edição que é de cima, depois de frente, depois de lado, eu apareço saindo do armário. Não, você precisa reter a atenção das pessoas. Hora que você entra no ciclo vicioso da frustração do criador de conteúdo, você fica preso e começa a se prender nas coisas erradas. Você não precisa reter a pessoa errada, você precisa reter a pessoa certa, porque o seu objetivo é vender para essa pessoa. Você não precisa postar 15 vídeos, você só precisa postar um. Mas esse um não precisa ser perfeito, porque amanhã você tem a oportunidade de postar de novo. Porque se você ficar esperando o perfeito, você vai postar um por semana? Porque, tem que ser o perfeito. Será que um por semana é bom? Será que não seria melhor 2 por semana que você faz um corte mais simples, não faz uma coisa mega uau de edição? Porque você fica gastando muito tempo na edição, você posta e flopa, você gastou o tempo que você poderia ter gastado pra fazer o quê? 5 vídeos mais simples? Você tá focando na coisa errada. A importância aqui, a grande estrela, a grande rainha do conteúdo, agora é a mensagem. É como você contribui
pro outro, pra vida do outro. É através do entretenimento? É através de um ensinamento sobre o que você vende? Como que você tem contribuído? Por que o outro vai te assistir? Você tem se achado interessante? Se não, por quê? Vamos melhorar essa autoestima. Vamos falar sobre coisas que você acha interessante de verdade. E quando a gente olha pra tudo isso, você deve estar se perguntando, tá, o que é essa nova linguagem? São os vídeos menos editados? Não. São os vídeos que focam em servir a audiência, são os vídeos que têm cara de nativo. Se for muito editado, beleza. Se for pouco editado, beleza. Mas são os vídeos mais descomplicados, os que permitem que você teste mais. O algoritmo, ele não premia quem posta muito. O algoritmo premia quem retém mais a atenção das pessoas. Como funciona a rede social? Eu sempre falo isso aqui pra vocês. Quanto mais você retém a atenção das pessoas, mais a pessoa passa tempo na plataforma. Quanto mais a pessoa passa tempo na plataforma, mais dinheiro o TikTok ganha, ou o Instagram ganha, ou o YouTube ganha, porque pode te mostrar mais anúncios. Então, quem ganha o jogo? Quem retém mais atenção das pessoas, porque a plataforma, o algoritmo da plataforma vai entender que você é uma boa pessoa para ele recomendar que o outro assista, porque no geral você tem prendido a atenção da sua audiência. Por isso, chamada é tão importante, por isso você ter um roteiro é tão importante, mas se a gente já começa com um assunto chato ou um conteúdo vazio, não tem quem queira ficar no seu vídeo. A edição mirabolante não salva vídeo ruim. Por isso que eu falo que a gente foca na coisa errada. O que a gente tem que focar? A gente tem que focar em reter a atenção do público. A gente tem que focar em criar uma mensagem boa, independente do formato. E o problema é, nos últimos anos, as pessoas focaram muito no formato e muito pouco no conteúdo. Muito pouco em olhar para a vida delas e trazer uma narrativa interessante, em estudar como criar um olhar mais estratégico. Não é sentar na frente do computador e ficar por horas escrevendo um roteiro. É treinar o seu olhar para ser mais estratégico e o roteiro brotar automaticamente na sua cabeça. Porque você entendeu os fundamentos da criação de conteúdo, você entendeu os fundamentos da nova linguagem, que é uma linguagem que preza pela conexão. Mas pra gente entender tudo sobre essa nova linguagem, eu preciso trazer um breve contexto para vocês. Como que a gente ganha o olhar estratégico? Sabendo ler o contexto social. Por que as pessoas foram para coisas maximalistas pós-pandemia? Porque elas estavam cansadas de ficar em casa, elas estavam festejando que elas podem sair, que elas podem festejar, então vieram as plumas, o glitter. Por que agora as pessoas elas estão mais minimalistas? Porque é um pêndulo, volta para o minimalista, mas tudo isso reflete o contexto social. Então, se você quer ganhar o olhar estratégico e dominar a nova linguagem, você precisa entender o contexto social. E é exatamente isso que eu vou trazer para você agora. Depois que você entender o contexto social, acabou. Você vai ter entendido boa parte do que você precisa para sair daqui dominando essa nova linguagem. Vou até dar um gole no café para dar uma energia. E qual que é o contexto que a gente vive atualmente? Primeira coisa, a gente está cronicamente online. A gente está o tempo inteiro conectado, mas raramente a gente está presente na situação. Então, muitas vezes, você tá ali, está rolando o feed, mas você nem lembra o que você viu. A gente tá muito no piloto automático. O offline e o online, eles se misturam. A gente se relaciona com a blogueira, que parece que é nossa amiga, mas no fim, ela nem sabe quem é a gente. E ao mesmo tempo, a gente senta no bar com os amigos e se pega, às vezes, checando as redes sociais. É tudo muito misturado. O entretenimento, ele não é mais só sair com os amigos, sair com a família e curtir. O entretenimento, às vezes, é ver uma série Netflix. E aí tudo vai se misturando. De repente, você tá se comunicando via meme com seus amigos. Você tá falando que você tá surtada, porque é uma palavra que tá todo mundo falando, que você tá exausta. É uma palavra que tá todo mundo falando, que você tá fazendo um detox de dopamina. Metade do mundo não sabe o que é dopamina, gente. Mais da metade das pessoas não sabe nem o que é dopamina. Mas a gente fala, porque a gente está cronicamente online e a gente replica os padrões que estão acontecendo no online. E ainda dentro desse contexto, a gente tem um novo produto viral por dia, um novo vídeo, uma nova trend, uma nova coisa, o tempo inteiro as coisas mudando a rede social. O TikTok, principalmente, acelerou muito o mundo. E isso vai deixando a gente, ó, exausto. O cenário mundial tá como? Instável. A gente tem guerra, a gente tem crise econômica. Tudo isso vai gerando essa necessidade de ir pra rede social, escapar da realidade.
Mas escapar da realidade traz uma frustração. E aí a gente entra na rede social e ainda tem os conteúdos mega editados. Por quê? Porque você precisa fazer uma nova coisa, um novo gatilho a cada segundo para prender a atenção das pessoas, porque a atenção está escassa. As pessoas não conseguem mais prestar atenção. Esse é o cenário. E aí o que acontece? A gente cria uma geração de frustrados. A gente cria A Sociedade do Cansaço, que é um livro de 2015. Olha isso. Como a gente já vinha falando desse assunto há algum tempo, mas que pra mim ele nunca foi tão atual. Vou ler inclusive um trecho desse livro pra vocês. A gente vive em uma sociedade que explora o indivíduo até o limite. Não é mais o outro que nos impõe pressão. Somos nós mesmos que nos tornamos carrascos da nossa produtividade. Ou seja, hoje em dia você não precisa de ninguém te pressionando. Você mesmo se pressiona ao se comparar com a vida da influenciadora, ao olhar que você não acordou às 5 da manhã, ao olhar que você tá no piloto automático, que você sentou pra tomar um chá da tarde com seu filho, que você levou ele pra jantar e aí no fim você só passou tempo no celular. Porque você tem que ser produtivo. Mas o que é esse produtivo do celular? E aí a gente cria uma sociedade que tá cansada, exausta, cheia de estímulos dentro das redes sociais. E aí qual que é a reação que a gente tá tendo hoje? As pessoas cansaram. E então essa exaustão toda ela transborda pro digital. Você fica cansado, fica exausto de criar. E o seu público tá exausto de consumir, de ter esse hiperestímulo o tempo todo. De ver a vida irreal da blogueira que mostra uma coisa e vive outra, que finge que consome uma marca. Chega, as pessoas cansaram da Xuxa fingir que usa Monange. Ela não usa. As pessoas cansaram da influenciadora indicando a gominha de cabelo, que na realidade não funciona. As pessoas cansaram de serem enganadas. As pessoas cansaram de ficar dentro da rede social com os hiperestímulos que, na verdade, elas entram para relaxar e elas saem ainda mais exaustas. E isso traz várias tendências, como, por exemplo, o offline como novo luxo. É algo que a gente tem falado muito. A gente viu Boca Rosa, inclusive, fazendo uma série sobre isso. Eu acho que ela ainda tá fazendo. Que é uma série que fala sobre a importância do viver offline. A gente tem visto cada vez mais pessoas aderindo ao detox de dopamina. Pessoas indo para spas, fazerem detox de celular, se isolarem em lugares onde você não pode usar o celular. Eu conheço uma pessoa que é uma alta executiva de uma das maiores empresas do Brasil e ela me contou que ela foi para um retiro desses, que você fica 4 dias sem celular e esse retiro é exclusivo para executivos em cargos muito altos. Por quê? Porque essas pessoas estão exaustas. Você precisa escutar um pouco o silêncio. E isso hoje em dia é luxo, as pessoas pagam caro para acessar isso. Tudo bem, mas como que isso então reflete dentro das redes sociais? As pessoas, elas ficam mais seletivas. E aí, eu queria trazer um plot twist aqui. Não é que elas não têm mais atenção. Elas estão com a atenção seletiva. Elas só vão se atentar ao que interessar muito elas. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre a gente tá cansado desses conteúdos mega editados, promovendo conteúdo lo-fi, que eu realmente acredito que seja uma das maiores tendências. Inclusive, esse vídeo teve mais de 1.200.000 de visualizações e eu decidi trazer ele nesse formato mais longo. Então, isso daqui que você tá assistindo nada mais é do que esse vídeo aprofundado. E olha o que as pessoas comentaram. Se o vídeo é muito elaborado, eu já pulo. Não tenho saco pra isso. Comecei a produzir lo-fi e tem dado certo, graças a Deus. Fiz pensando em como eu quero consumir. Sim, eu não quero ser um prestador de serviço igual aos outros, que segue regras de acordo com o que o algoritmo manda, sabe? Eu tô cansado. Nossa, finalmente! Nunca gostei daqueles vídeos cheios de edição. Passa uma sensação muito artificial. E graças a Deus, foi um dos comentários falando, graças a Deus ao lo-fi. Porque tem hora que você vê uma pessoa contando que vendeu água e o vídeo tem 200 edições, 4 músicas, 5 filtros e te cansa 10 vezes mais pra ver. É exatamente nesse momento que entra a nova linguagem. Nessa nova linguagem, eu espero que você seja o criador que traga alívio pra sua audiência, que faça ela sentir aconchego. Ai, que delícia ver esse vídeo. Ai, que gostoso ouvir uma pessoa que sabe sobre o que tá falando falar
Ai, que bom que é te ouvir. Eu quero que você entregue alívio e não mais ruído. Entregue para as pessoas um conteúdo de valor, que tenha algo que elas estão buscando. Pode ser um escape da rotina, divertido, conta uma história que você viveu. Não tente ser a pessoa perfeita. Vamos observar o caso da Silvia Brás. A Silvia, eu acho verdadeiramente que ela tem tanto sucesso porque ela faz aqueles realities dela e ela mostra a vida de um jeito que tem o glamour, tem o wannabe, eu quero ser como ela, o desejo, né, os desfiles, a vida corrida de moda, mãe, irmã, mas tem um pouco dela rindo, dela se divertindo, dela zoando, das coisas dando errado e ela levando a vida com leveza. E aí, quando ela faz um reality da vida dela, quando Mayra Card começa a postar mais sobre a vida dela, quando a gente começa a mostrar mais quem a gente é de verdade, as pessoas têm mais oportunidade de conexão. Elas sentem que a gente está sendo honesto. E hoje, a confiança é a maior moeda do digital. Se as pessoas confiarem em você, as marcas vão ter o porquê te pagar. Se as pessoas confiarem em você, elas vão ter o porquê te pagar para acessar você. Se as pessoas se conectarem com você, com a sua trajetória, e elas souberem que você é uma pessoa de sucesso, elas vão querer pagar para acessar o caminho das pedras. Elas vão querer pagar porque elas confiam em você. Hoje, eu vendo mentorias, eu vendo infoproduto, e uma das maiores dores que as pessoas me falam é: eu gostei muito de você, mas eu quero conversar mais, eu quero entender mais, porque eu já fui muito enganada. Ou então, as pessoas chegam pra mim e falam assim: eu vou fechar com você porque eu confio em você. Porque eu sei que você é diferente dos outros. Eu sei que você é transparente. Eu sei que você é verdadeira. Gente, esse é o melhor elogio. Sejam verdadeiros. Olhem para a vida de vocês, encontrem o conteúdo dentro de vocês. Não tentem caber em opiniões que você não tem. Não tente replicar frases, conceitos que você não acredita. Seja real, seja natural. Não faça um post cheio de frufru que o roteiro tá ruim. Não faça um roteiro mirabolante para passar uma mensagem que às vezes você pode passar do coração. O que um conteúdo bom da nova linguagem precisa ter? Eu fiz um checklist para passar para vocês. Ele precisa ser fácil de entender. As pessoas, elas não vão gastar o tempo precioso delas tentando entender os termos que você está falando. Então, você tem que conduzir a pessoa numa narrativa, óbvio, dando um contexto breve. Tem que trazer uma linguagem que é acessível, tem que trazer analogia, tem que fazer a pessoa entrar ali dentro do vídeo com você. Segunda coisa, precisa ser gostoso de assistir. Hoje em dia, as pessoas não param para assistir algo que não entretenha elas de alguma maneira. Ai, mas você tá aqui vendo esse vídeo que é pra sua profissão. Tudo bem, mas se fosse chato, você teria aquela atenção escassa e teria vazado já. Então, de alguma maneira, eu consegui te entreter, eu consegui te envolver. Você precisa fazer isso nos seus vídeos. Você precisa criar todos os seus vídeos pautados nos 5 Cs. Essa é a minha metodologia, inclusive eu ensino ela na Nova Onda, que as inscrições estão encerradas no momento, mas eu vou deixar a lista de espera. E se você estiver vendo mais pra frente, checa se não tá com o carrinho aberto, vai que você deu a sorte. Mas basicamente, o que são os 5 Cs? Tem que ser um tema comercial, porque a pessoa tem que querer saber sobre aquele tema, ela tem que querer parar no seu vídeo. Tem que ser coerente com a sua marca. Porque lembra que eu falei que tem que ser estratégico? Então, se você é uma pessoa que não luta por preço, mas você fica fazendo promoção o tempo inteiro, você tá sendo incoerente. Se você é uma pessoa, por exemplo, eu sou anti-guru, mas eu começo a fazer uns vídeos muito parecidos com gurus, falando assim, ganhei R$1 milhão em uma semana. Incoerente comigo, entendeu? Não faz o menor sentido. Terceiro C, tem que gerar conexão. Então, tente trazer elementos da sua vida, coisas que você acredita, para que as pessoas possam se identificar. Quarto C, tem que contribuir. Ninguém assiste o seu vídeo de graça. Ela tem que sentir que tem algo em troca para a pessoa. Na verdade, tem que ter muito em troca, tem que ter muito valor para ela. Ela tem que parar para assistir porque ela tá muito entretida. Ou melhor do que isso, ela tem que parar para assistir porque ela sente que aquilo ali vai ensinar algo para ela. E por último, tem que converter. Se você vende algo, e você deveria vender algo, nem que seja publicidade, eu realmente acho que todo mundo tem que usar rede social para vender algo no fim do dia, você tem que converter. Então, o seu conteúdo ele tem que ser ou vendável, se você for um influenciador, ou o seu conteúdo ele tem que ser um conteúdo
que as pessoas vão enxergar o seu valor e vão te procurar para comprar o seu serviço ou o seu produto. E por fim, o último passo do checklist é ser relevante para o seu público, que tem tudo a ver com isso que eu falei do contribuir e do converter. Tem que ser um conteúdo relevante. Não tenha medo de falhar. Às vezes você vai postar algo que você acha que é relevante e vai descobrir que não é. E tudo bem. E sabe qual que é a plataforma digital que prova que existe uma nova linguagem que as pessoas estão gostando muito? O TikTok. Eu vou te passar de exercício olhar o perfil da Maíra Card. Vai lá, olha e olha os comentários. Eu também te provoco a olhar vários perfis de vários famosos que estão migrando para o TikTok e falando: eu amo essa rede, essa é a minha rede preferida. Porque aqui não precisa ser a vida perfeita, eu posso ser eu posso ser mais espontânea. É como se o Instagram tivesse virado o lugar mais superficial do mundo. Aquelas óperas que a gente vai e ninguém pode falar nada. E que, até legal de vez em quando, mas um pouco tóxico. Eu nunca fui nesse tipo de ópera, tá? A ópera não é tóxica, mas esse lugar que você entra, que o status, o que você tem é mais importante do que quem você é. No TikTok, quem você é importante em termos de essência, de alma. Mas mais do que isso, não importa seu sobrenome, não importa quem é você. Importa o que você tem a dizer para o mundo. A mensagem reina. Quem tiver uma boa mensagem, independente do número de seguidores, vai deslanchar, porque a mensagem é a rainha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amei criar sobre esse assunto para vocês. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau!